O pátio da Escola Municipal São José cheirava a bolo de fubá e refrigerante de garrafa. Balões coloridos brigavam com o vento da tarde, enquanto mães ajeitavam laços e pais disputavam o melhor ângulo com celulares. Sofia, com 7 anos, apertava um diploma ainda em branco e a pontinha do vestido que Dona Lupe passara com capricho. O coração dela batia como quando a professora manda a gente ler em voz alta. Rápido, tropeçado, com vontade de desaparecer. Ela tinha prometido a todos que o pai viria, que trabalhava longe, que era importante, que faria surpresa. Nas últimas semanas, as mentiras tinham virado proteção, como uma capa invisível contra perguntas cruéis. Mas a cadeira da primeira fila, aquela reservada com um papel escrito acompanhante de Sofia, continuava vazia como um segredo mal guardado. Foi então que um carro preto reluzente encostou diante do portão. Dele desceu um homem alto, cabelo grisalho bem penteado, terno que parecia dar ordem sozinho. Tinha a pressa de quem carrega a cidade no bolso, e a distância de quem aprendeu a não olhar para os lados. Sofia sentiu o impulso subir do peito para as pernas. Se corre, acontece. Se pede, talvez. Soltou a fila, ignorou o chamado da professora Márcia e atravessou o pátio numa rajada de sandálias. "Moço, moço, espera!" disse, e a voz veio fina, mas teimosa. Ele virou. Encarou 2 trancinhas desalinhadas, 2 olhos úmidos e 2 mãozinhas unidas em súplica como quem reza ao contrário. "Você pode ser meu pai na minha formatura?" "Só hoje. Todos os pais vieram, menos o meu. Por favor." A pergunta abriu nele uma rachadura antiga. Eduardo era o nome que assinava contratos, que tinha sala de vidro no 30º andar, que acumulava prêmios e silêncios. Fazia 8 anos que ele tinha emparedado o coração. Promessa de quem já levou tombo onde achou que tinha chão. A voz dele quis dizer não. Quis dizer, eu tenho horário, eu tenho reunião, eu não me meto. Mas a imagem daquela menina pequenininha e inteira atravessou tudo. Ele respirou fundo. Lutou com o próprio reflexo num vidro qualquer e respondeu rouco. "Espera um minutinho, tá? Só um minutinho." Entrou no carro e foi embora. Para Sofia, o barulho do motor soou igual a uma porta batendo na cara. Voltou à fila com os ombros derrubados, fingindo que aquele choro era alergia ao pó do pátio. A professora Márcia percebeu, e se inclinou com um cuidado de quem já tinha aprendido a não quebrar mais nada. "Se precisar, eu entro com você", sussurrou. Sofia assentiu, sem coragem de dizer sim e sem coragem de dizer não. Em volta, os cochichos brotaram como mato entre pedras. Não veio ninguém por ela. Mas ela não disse que o pai era importante? Minha mãe falou que a Sofia mora com uma velhinha doente. As palavras cutucavam como formigas. Então, o carro voltou. Encostou onde tinha encostado. Do banco de trás, o homem tirou um buquê de flores coloridas e uma caixa de doces elegante, com laço dourado. A conversa no pátio foi parando, primeiro as mães, depois os pais, depois as crianças. Eduardo atravessou o portão tentando disfarçar o coração descompassado. Parou diante de Sofia e se abaixou até ficar do tamanho dela. "Desculpa a demora", disse, oferecendo as flores. "Acho que cheguei na hora." Os olhos de Sofia se acenderam como luz acesa na sala escura. Ela recebeu o buquê sem mexer uma pétala. "Obrigada por ter voltado", sussurrou com medo de acordar um sonho. A professora Márcia sorriu visivelmente aliviada. Eduardo cumprimentou-a, apresentou-se rápido, não deu biografia nem currículo. Só disse, num tom que não parecia o dele, que não perderia a formatura da filha por nada. Depois ergueu a caixa. "Esses doces são para os seus colegas, Sofia. Hoje todo mundo está de parabéns." O efeito foi instantâneo. Crianças pipocaram ao redor. Pais trocaram olhares curiosos, mães compararam mentalmente aqueles chocolates embrulhados com laço aos brigadeiros de latinha. Até Beatriz, que minutos antes cochichava, passou por Sofia acariciando a fita e dizendo um "que lindo", meio roído de inveja. Quando a música de caixinha da escola começou, Sofia segurou a mão de Eduardo. Era pequena, quente, confiante. E ele, que não sabia mais o que fazer com mãos que não assinavam, percebeu que ali cabia o que tinha sobrado de coragem. Andaram pelo corredor improvisado entre cadeiras. O nome dela foi chamado e os aplausos soaram maiores do que eram. A professora entregou o diploma a Eduardo. E ele, de joelhos, passou para Sofia com um respeito que surpreendeu os dois. "Parabéns", disse. E a palavra veio com peso de coisa rara. Tiraram a foto oficial. Ela sorrindo com os olhos fechados, ele com uma alegria que não lembrava como era. Depois da cerimônia,
Enquanto o pátio virava festa e migalhas, sofás de plástico e bolos caseiros em pratinhos, Sofia arrumou coragem para fazer a pergunta que faltava. Pai, testou a palavra como quem experimenta um sapato novo. Você pode me levar para casa? Na mente dele acenderam-se sinais vermelhos. Ele não era pai. Não sabia onde ela morava, mas a presença ao lado dele, firme como promessa, não deixava espaço para recuo. Posso sim. Me mostra o caminho. O carro preto foi engolindo a cidade e devolvendo pelo vidro um mundo que não costumava entrar no mapa de Eduardo. Asfalto virava rua de paralelepípedo, que virava terra, que virava trilha. Fachadas envidraçadas viravam paredes descascadas, depois madeira, depois lona. É ali. Sofia apontou uma casa azul desbotada, costurada de zinco, cortina no lugar de porta. Eduardo estacionou, tentando imaginar como cabia vida ali dentro. Sofia abriu a cortina. Abuela, cheguei. O cheiro de remédio velho e terra batida subiu como memória de outro tempo. Numa cama de ferro muito magra, pele amarela e olhar teimoso de quem ainda manda, Dona Lupe virou o rosto. Minha menina. Conseguiu o diploma. Quis saber com voz frágil e sorriso inteiro. Sofia mostrou as flores, o diploma. Contou dos chocolates para todos, dos aplausos, do pai que voltara. Eduardo entrou devagar, tirando o peso dos sapatos caros. Dona Lupe mediu o homem com a sabedoria de quem já conversou com muita forma e pouco conteúdo. Pediu que se sentasse, que aceitasse água num copo lascado e, com pudor de quem não quer dever nada, agradeceu o favor que ele tinha feito à menina. Foi só um gesto, ele tentou minimizar. Ela balançou a cabeça. Gesto assim, moço, muita gente não faz. Conforme conversavam, a verdade foi saindo de canto de boca, entre frases e suspiros. Sofia vivia ali desde bebê. Não tinha certidão, não tinha sobrenome seguro. Dona Lupe a encontrara no lixo atrás do mercado, embrulhada num pano de prato, e resolvera que amor não precisa de papel para existir. Só que agora o corpo de Dona Lupe não acompanhava mais a vontade. Remédios eram muitos, dinheiro era pouco, comida às vezes faltava. Sofia buscava água no chafariz, queimava a ponta dos dedos mexendo panela, brincava de boneca com papéis de revista. E à noite, quando a chuva vinha, goteira virava orquestra desafinada e medo. Eduardo voltou para casa atordoado. O apartamento, 200 e tantos metros de silêncio planejado, parecia dizer coisas. Cada objeto caro, cada quadro escolhido por decorador, cada peça de design que não tinha história, tudo ficou ridiculamente grande e pequeno ao mesmo tempo. Ele passou a noite no sofá olhando a cidade como quem observa um aquário e decidiu, sem nenhuma cerimônia com o próprio passado, que no dia seguinte faria algo. Não sabia exatamente o que, mas faria. Fez compras, muitas, como quem tenta costurar buracos com sacolas. Voltou à casa azul com frutas, leite, produtos de higiene, curativos, uma boneca que tinha olhos que fechavam. Sofia quase pulou dentro da sacola. Dona Lupe chorou sem barulho. Ele não prometeu nada. Mas a forma de empilhar os alimentos na prateleira dizia promessa. Dona Lupe, desconfiada como convém, avisou que não podia procurar assistência oficial. Se eu apareço pedindo ajuda, vão perguntar de quem é essa menina. Daí levam. E eu prefiro ela comigo com pouco do que longe com muito. Eduardo entendeu a lógica e sentiu o nó no estômago apertar. Uma semana depois, o corpo de Dona Lupe pediu sossego no hospital. Ela não queria ir. Medo de perguntas. Eduardo segurou a mão dela e disse, firme, eu cuido da Sofia. E foi assim que, pela primeira vez, a menina dormiu num quarto que tinha janela com cortina, lençol com cheiro de amaciante e um abajur que acendia ao toque. Não conseguiu dormir. O silêncio que para Eduardo era luxo, para Sofia era fantasma. Ele ligou para o hospital de madrugada, contou histórias sem muita prática, refez a rotina da menina para ver se a casa lembrava casa. No dia seguinte, comprou um caderno de capa brilhante e escreveu planos da Sofia na primeira página. Ela olhou o título como quem ganhou um mapa. Mas em lugar onde tudo ecoa, o bem também faz barulho. No bairro da Casa Azul, vizinhos começaram a ligar os pontos errados. Homem rico, menina pobre, hospital no meio. As línguas se agitaram. Muito estranho. Isso não presta. Ninguém ajuda assim de graça. As palavras viraram denúncia anônima. Uma agente do serviço social, Carla, apareceu no apartamento de Eduardo com prancheta,
Sorriso protocolar e perguntas que nenhuma faxina responde. Conversou com Sofia de leve, aquele leve de quem mede profundidade com régua. O moço fez alguma coisa que você não gostou? Perguntou. A menina franziu a testa sincera. Ele deixou eu escolher o almoço. O assistente ao lado anotou como se isso coubesse numa planilha. No quarto ao lado, Sofia escrevia no caderno de capa brilhante. Planos da Sofia, parte 2. Embaixo, em letra caprichada, a primeira linha. Ajudar outra criança que tenha uma cadeira vazia. Fez um desenho de 2 mãos dadas. Guardou o caderno na mochila com um cuidado que parecia antigo. Foi até a sala e puxou o pai pelo braço. Vem ver o pôr do sol comigo antes que acabe. Foram. A varanda pegou cor de laranja, depois de mel, depois de silêncio. E quando a noite chegou sem susto, os dois sabiam com uma certeza sem papel que o amanhã era deles também.